Velho, a população tem reclamado do forte calor que tem feito nos últimos dias. É por isso que a gente veio até aqui ao Sistema de Proteção da Amazônia e vamos conversar com o meteorologista Luiz Alves, que vai explicar pra gente. Luiz, isso é comum essa época de outubro, esse forte calor que a gente tem sentido? Sim, é muito normal observarmos esse forte calor em outubro. Outubro é o mês mais quente do ano, não considerando as temperaturas máximas que geralmente acontecem em agosto, as maiores temperaturas acontecem em agosto, mas outubro, no geral, tanto das temperaturas mínimas quanto as máximas, elas deixam, digamos, a média em si bem mais elevada do que os demais meses do ano. Então, o mês de outubro ele é considerado mais quente, então é muito comum termos forte calor nessa época do ano. Agora as pessoas reclamaram dos últimos dias, do último sábado, última segunda-feira. Esses dias então foram normais ou foram quentes? Não, realmente foram quentes. Se a gente for levar em consideração o que foi registrado com relação à média das temperaturas máximas, ficou em torno de 2 a 3 graus acima da média, né? Os termômetros registraram valores próximos a 36 graus, né? E a média, o valor fica próximo em torno dos 33 graus a temperatura máxima média, né? Então, ficamos aí realmente de 2 a 3 graus acima da média nesse último final de semana. Mas não foi a temperatura mais alta do ano? Não, não foi a mais alta do ano. A temperatura mais alta do ano foi registrada no último dia 12 desse mês, que chegou aos 37,4 graus na estação a estação de IMET, que fica na Embrapa, zona sul de Porto Velho. Ora, Luiz, todo mundo se pergunta, esse calor tem ficado mais intensificado por causa de mudanças climáticas? A gente pode falar isso ou realmente é normal, é previsto para a nossa região um calor desse? Olha, realmente, com relação ao desmatamento, principalmente a abertura de clareiras, a floresta ela ajuda a manter a temperatura um pouco mais estabilizada devido à umidade que a floresta emana para a atmosfera. Então você você diminui essa umidade que vai para a atmosfera, então obviamente o clima fica mais quente. Então, como nós estamos observando um grande avanço de desmatamento aqui no estado de Rondônia, já desde a década de 70, 80, um avanço de desmatamento é muito, muito intenso, e também aqui na região da capital, então todo o estado está nesse processo de aquecimento, né? Não só na Amazônia, mas o Rondônia está incluso aqui também. Então a gente tem observado que as noites têm ficado mais quentes, as friagens têm durado menos, antigamente durava em torno de 5, 4 dias, agora está durando pouco mais de 2 dias apenas. Então a gente tem observado que o desmatamento e as mudanças no clima estão influenciando sim no aumento da temperatura do ar aqui na região. E a gente vê assim o céu bastante nublado, essa época. As chuvas, elas ajudam a amenizar ou elas pioram ainda o calor? Olha, depende, né? Digamos, se naquele dia chuvoso, assim, que fica com o sol, quando o sol praticamente não aparece, fica aquele chove, para, e fica aquele clima bem agradável. Mas quando nós temos aqueles dias onde a chuva só cai de tarde à noite e temos aquele sol com aquele tempo bem abafado, aí não necessariamente, né? A expectativa é de que pelo menos para esses próximos meses as chuvas elas tendem a ficar cada vez mais constantes, né? Estamos nos aproximando da estação chuvosa, então a tendência é termos cada vez menos sol, né, poucas horas de sol. Mas, no entanto, o mormaço, aquela sensação de abafamento, isso vai continuar sempre, pois é uma coisa típica aqui da nossa região. Então, não necessariamente a gente vai sentir aquela coisa de frio por causa da chuva, mas o abafamento é que causa a impressão de forte calor. De qualquer forma, continua o calor. Continua o calor, com toda certeza. Tá certo, obrigada, Luiz. Falando aqui do Sistema de Proteção da Amazônia, Vanessa Ibrahim.